Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, segunda-feira, dia 20 de fevereiro, mais uma vez eu posso estar perto de você por alguns minutos para meditarmos a palavra de Deus tão importante para a nossa vida. Hoje estarei concluindo a minha missão em São Luís, depois desses dias de convivência com os nossos seminaristas, preparando esses jovens para que um dia possam se tornar sacerdotes e servir ao povo de Deus. Estamos vivendo o ano vocacional. Cada um de nós é chamado a viver uma vocação, uma missão. E uma das vocações é para o sacerdócio. Porém, como o padre na Igreja Católica é uma pessoa que tem que aprender muito a viver uma vida doada, com simplicidade, com espírito de pobreza, com espírito de solidariedade, no mundo de hoje não é fácil fazer essa escolha. Por isso precisa de uma preparação, porque quando você está num trabalho, numa missão, que pode viver com a sua família, pode ganhar um bom salário, isso já preenche o coração da pessoa. Mas o padre, a família do padre, é todo o povo de Deus. E hoje se exige cada vez mais dos padres. As pessoas cobram assistência, cobram preparação e muitas vezes os jovens têm medo de viver essa missão. Por isso eu me dediquei esses dias para animá-los, para fortalecê-los nessa caminhada. Vamos agora então meditar o evangelho de hoje, que é bastante longo, mas é muito importante nós escutá-lo. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda-me a minha falta de fé."
Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo: eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Querido irmão e querida irmã, hoje o Evangelho nos apresenta um fato muito interessante. Esse menino, com certeza, ele era uma pessoa que sofria de epilepsia. A epilepsia é uma doença muito esquisita. A pessoa está boazinha num lugar e de repente desmaia, fica dura, às vezes começa a espumar pela boca, como fala hoje essa leitura. Naquela época, a medicina ainda não tinha descoberto a causa da epilepsia. Talvez nem tinha ainda estudado profundamente, porque é uma doença neurológica. A pessoa, às vezes, já nasce com ela. Quantas crianças têm ataques epilépticos? E a pessoa, às vezes, tem que tomar remédio a vida toda. E, como eles não entendiam, eles atribuíam essa doença ao demônio. E Jesus vai curar esta criança. É um trabalho duro, mas Jesus consegue curá-la. Os apóstolos se sentiram fracassados, porque eles foram chamados para curar e eles não conseguiram. E perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos? E Jesus deu uma resposta religiosa. Jesus não deu uma resposta científica. Jesus vai dizer: olha, esses demônios só se expulsam pela oração. Então Jesus quis chamar a atenção dos seus apóstolos que eles precisariam rezar mais para poder curar as pessoas. Porque sem a oração eles não teriam força e nem discernimento para curar pela raiz muitos problemas, muitas doenças. Então, hoje, nessa segunda-feira de carnaval, eu quero pedir a Deus que faça com que nós todos tenhamos muita sabedoria para expulsar os males que estão perto de nós, na nossa casa, na nossa vida e no meio de tantos irmãos. Que Deus ajude e proteja você e sua família de tantas doenças e que depois desse carnaval não aconteça nada de ruim, nem depois, nem agora, mas possamos terminá-lo em paz. Que Deus abençoe e lhe proteja e lhe dê a coragem de pedir a Deus: aumenta a nossa fé, como este homem disse: Senhor, aumenta a minha fé, porque a minha fé
ainda é muito fraca. Eu preciso da tua luz para que a minha fé se fortaleça. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.